Hello Brasil, hello everyone. Tudo bem, gente? Eu sou o Lucas Arruda e hoje eu tô aqui com o Inglês Terapia para falar um pouquinho sobre a dificuldade que nós brasileiros temos quando vamos aprender o idioma inglês. O que acontece no nosso país que only 3% of Brazil's population speaks English fluently? Exatamente, gente, porque só 3% dos brasileiros falam inglês fluentemente. Se a gente for pensar um pouquinho nessa estatística, nós vamos perceber que hoje em dia nós somos mais ou menos em 203 milhões de brasileiros. 3% disso vai dar mais ou menos 7, vamos supor 7 milhões de brasileiros falam inglês fluente. É muito pouco, gente, é muito pouco. E por que isso acontece no nosso país? Você já parou para pensar? Você já parou para observar o movimento dos brasileiros estudando inglês? A relação que os brasileiros têm com o idioma? O inglês no Brasil, como que ele funciona? Exatamente, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu sou professor de inglês, life coach, estudante da psicologia analítica e eu tenho observado meus alunos e os brasileiros neste relacionamento com o idioma e vendo as dificuldades de cada um. Então, gente, a gente vai pensar do início. Vamos lá atrás, vamos pensar quando a gente nasceu, quando a gente era criança, o nosso contato com o inglês, né? Vamos cada um começar a lembrar lá da infância, né? Então, quando eu era criança, eu tinha o inglês na escola pública, né? Eu estudei em escola pública e é uma porcaria, né? A gente sabe que a educação no Brasil, infelizmente, é defasada e com o inglês não seria diferente. E aí a gente vai crescendo, amadurecendo e a gente chega a uma certa idade que, eu preciso falar inglês, eu necessito falar inglês. Inglês é muito mais do que necessário, né? É quase uma questão de sobrevivência hoje em dia. E no Brasil, quem fala inglês, gente, é um imenso diferencial. E eu digo isso de uma certa tristeza, porque infelizmente quem fala inglês tem um diferencial. O ideal seria se inglês já fosse uma coisa introduzida, né, no nosso país, no nosso idioma, na nossa educação, com uma forma mais natural, né? Mas não é. Então a gente chega a uma certa idade que descobre, né? Descobre com o dia a dia, a vida, enfim, a gente já conquista essa consciência e desperta e vai estudar inglês. O que a gente busca quando precisa estudar inglês? Uma escola, né? Eu chamo de metodologias tradicionais. Então a gente se inscreve lá e aí começa a estudar. A gente não tem ideia, né, do que vai ver, a gente imagina que vai ter um material, né, um estudo, uma metodologia, né, que o professor vai explicar. Tá? Você chega, começa a estudar, você vai mais ou menos 2 horas, né, 2 horas e meia, até 3 horas de aula por semana, e você começa a ter esse hábito. Você vai lá, pega o seu materialzinho, o caderno, escuta lá o CD, faz as lições e fica naquilo e fala um pouquinho na sala de aula, né? Bem pouquinho, porque é muita gente na sala, né? E vai passando o tempo. Aí passa 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, 5. Eu já vi pessoas que ficaram 15 anos estudando inglês e não conseguem se comunicar. Pessoas que já gastaram mais de 30 mil reais estudando inglês e não falam um A. Mas por que isso acontece? Acontece, gente, que as metodologias tradicionais, como eu gosto de usar esse termo, ela é focada na gramática. Então ela cria um material que vai te ensinar gramática. Ela não te ensina a falar inglês, ok? Ela não te induz a falar inglês. E como que se fala inglês, gente? Falando, não tem outra forma, né? Como que a gente fala? Falando. E você fica ali focado. Agora você imagina que você pega o seu material, né? Começa a ler, estudar, escuta, faz a lição. E passam anos, né? E anos o seu cérebro está fazendo esse mesmo movimento. Ou seja, o seu relacionamento com o inglês é isso. O livro, o CD que você escuta lá as conversas, um texto, alguma fala, vai lá, escreve, né? Faz a lição, faz a gramática. E passam-se anos e você nesse movimento.
E o speaking, nada, né? Ou muito pouco quando tem nas escolas, exatamente. Então, é justamente este o maior bloqueio que tem pro brasileiro. E aí passam-se anos, aí a vida, né? A vida sozinha, ela dá um jeito de te encaminhar a falar o idioma, te põe numa situação em que você vai ter que falar, e de repente você se vê naquela situação, pã, não sai uma palavra, não sai nada, você não consegue, ou sai o índio tupini, o inglês tupiniquim, né? Aquele inglês que você não consegue se comunicar e fica uma salada na sua cabeça, parece que todas as palavrinhas fazem assim, ó, vão embora, né? E aí começa a suar, né? Taquicardia e começa a ficar desesperado. Isso, gente, acontece com milhões de brasileiros e é muito comum, infelizmente. Por quê? Porque assim, existe uma indústria muito forte aí que não está preocupada se você vai aprender inglês ou não. Estão nem aí para o seu processo de aprendizado. Só querem o seu dinheiro. Exatamente. Você vai lá, deixa seus 6, né? Antigamente eu percebi até essa mudança. Você ia numa metodologia tradicional e estudava 6 meses. Agora tem algumas que te obrigam a ficar 1 ano. Então você paga 1 ano a mensalidade, né? Você paga mais o material, taxa de matrícula aí, um monte de coisa. E quando tem feriado, Natal, Ano Novo, férias, janeiro, fevereiro, você não vai ter aula, tá? Mas você tá pagando. E você não consegue evoluir, gente, no idioma. Ou seja, é uma ilusão que passam pro brasileiro que você vai falar o idioma. E não é isso. E eu tô aqui com esse canal justamente pra gente falar dessas dificuldades, falar assim, mas aprofundar um pouquinho mais nessa dificuldade que o brasileiro tem. Então, falta uma coisa pro brasileiro aprender o idioma. Uma coisa muito óbvia, ok? Mas, às vezes o óbvio gera resultado, né? E esse óbvio é autonomia. Falta autonomy pros brasileiros, exatamente. Autonomia. Autonomia de você pegar um filme e ir assistir, autonomia de você buscar um seriado, uma música, autonomia de você querer aprender a falar o idioma. Não é 2 horas, 3 horas de estudando inglês por semana que você vai aprender o idioma, gente. Exatamente. Você tem que colocar o inglês no seu dia a dia, né? Você tem que colocar ele todos os dias. Você tem que ter contato todos os dias. Imagina que o inglês é uma pessoa, um ser humano. E você vai ter que se comunicar com esse ser humano todos os dias. Você precisa dar atenção para ele. Você precisa se relacionar com ele todos os dias, de segunda a segunda. Então falta uma consciência no brasileiro que se você não pode estudar, se você não tem tempo para estudar, se você está corrido, tenha em mente, tá, que o seu processo vai ser devagar, ok? Mas muitas pessoas falam, mas Lucas, quanto tempo leva para aprender inglês, né? Gente, é uma pergunta muito relativa, por quê? Vamos usar como referência se a gente estivesse morando nos Estados Unidos, na Inglaterra, num país que fala inglês. A gente mudou hoje para lá, estamos se mudando. A gente vai se matricular numa escola, ok? Você vai estudar mais ou menos meio período, umas 5, 6 horas, 4, 5, 6, depende da escola. Mas vamos assim, ao longo do dia você vai estudar, você vai ter contato com o inglês, né, de estudo, assim, umas 8, 9 horas por dia. Mais o fato de você morar num lugar que é 24 horas em inglês, se você vai trabalhar lá, se você for trabalhar, né, brasileiro vai, enfim, vai ter que trabalhar, não tem outro jeito, e você vai ter contato com o idioma lá 24 horas. Nisso, você vai levar mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos e meio para falar inglês fluente. Exatamente. 1 ano e meio, 2 anos e meio, dependendo aí da sua agilidade, da sua autonomia, né? Essa palavra. Capacidade e autonomia. E nisso, agora a gente traz isso pro Brasil, né? Agora imagina a gente para nossa realidade. A nossa realidade, ela é diferente, né? Nós temos muitos problemas, responsabilidades, tem que trabalhar, tem filho, conta para pagar, isso e aquilo. Como é que eu vou colocar o inglês no meu dia a dia, sabendo dessa loucura, né?
que eu faço? E exatamente, é por isso que eu tô aqui para ajudar você a colocar o inglês na sua rotina, ok? A gente chama de input. Input é quando você estuda, lê, escreve, né? Você tá lendo, você tá absorvendo, né? Tá entrando aí dentro de você o idioma. E o output é quando você fala, quando você coloca para fora, ok? E é isso que a gente precisa treinar, é isso que o brasileiro precisa desenvolver, gente. Inglês é uma coisa muito séria, inglês é uma questão de economia, é uma questão de necessidade. Inglês ele abre portas, janelas, ele tira a parede, arranca o telhado, enfim, ele te dá o terreno com a casa pronta. Essa é a verdade. Hoje em dia, quem tem inglês tem um diferencial enorme, porque você tem o mundo, né? Você não tem mais contato com uma porta, não te abre uma porta, contato com o país, você abre contato com um mundo de possibilidades, né? O inglês, todas as pessoas que eu conheço que falam o idioma são pessoas que tiveram o seu salário dobrado, oportunidade de viajar, né? Eu, particularmente, graças ao idioma, eu pude conhecer alguns países pelo mundo, justamente por falar o idioma, para poder ir a trabalho, representar a empresa. E você pode fazer, de repente, um curso online em outro país, você pode fazer amizades. Imagina você conhecendo gente do mundo inteiro, né? Com idioma, tendo contato com pessoas do mundo todo, podendo viajar para casa desses amigos do outro lado do mundo, eles vindo para cá. Gente, inglês é uma coisa muito séria e o brasileiro precisa desenvolver esse olhar, essa consciência para o idioma, que não é estudando numa escola 2 horas a 3 horas com um professor particular ou online, 2 horas, que ele vai aprender. Não é assim que se aprende o idioma. Você tem que estudar todos os dias. Eu digo esse estudar, assim, esse contato com o idioma, né? Porque estudar parece que você tem que ficar ali, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Não, calma. Você tem que ter esse contato com o idioma todos os dias. Então, esse será o tema do próximo vídeo, exatamente. Como que eu posso colocar o inglês no meu dia a dia? O que eu posso fazer de diferente, né? Nesse meu movimento, nesse meu hábito, né? Como adquirir novos hábitos relacionados ao inglês. Então, esse é o nosso próximo tema. E se você gostou desse vídeo, por favor, dá o seu like, deixa o seu comentário, compartilha, fala pra mãe, pra todo mundo, espalha por aí. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Então, see you! Bye bye, gente!